Oi, hoje é o meu 21º dia de isolamento social. Já passei 20 dias sozinha em casa. E além de fazer inúmeras coisas, entre lavar as mãos, tomar banho, comer, limpar, os livros, a leitura e a escrita, a literatura são a minha melhor companhia. E aí quero mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre esses que eu li nestes 20 dias. Primeiro é da Donna Krause, que é a Papisa Joana, que é uma leitura muito interessante. É uma história, é um romance que mistura fatos históricos e aspectos lendários sobre uma mulher, a Joana, que teria chegado ao cargo, ao posto de pontífice maior da Igreja Católica em plena Idade Média, por 2 ou 3 anos. A menina, desde menina, não podia fazer um monte de coisas por causa das restrições e limitações que o fato de ser mulher causava, né? Que eram imputadas limitações de vida e de conduta a ela, e ela não se conformava com isso. E aí é toda a história dela. Ela aprendeu a ler, coisa que as mulheres não podiam, né, quando ela tinha 6 anos, e aí conta toda a trajetória dela até ela chegar ao pontificado católico. Muito interessante. Tem a história da Ana Z. Eu gosto muito de ler os livros que tem meu nome. E Ana Z, Aonde Vai Você, da Marina Colasanti, que é uma escritora que eu gosto muitíssimo, que eu acho que ela tem uma escrita doce e forte ao mesmo tempo. A Ana Z, ela é uma menina que aí conta todas as histórias dela para ela atingir os objetivos e os desejos dela. É uma leitura meio fantástica, né? Uma leitura que tem aspectos muito imaginários, assim, bem legal. E o que eu acho interessante é que neste tempo de pandemia que a gente está vivendo, ela é apresentada, a Ana Z é apresentada para o leitor, para a gente, olhando um poço. E aí ela vai se descobrindo e vai descobrindo seus caminhos, olhando para dentro do poço, para o fundo do poço, para ela mesma, pelos caminhos que ela vai construindo. É uma leitura legal. Li esse aqui, que é A Prosa do Mundo, que são diversos escritores, tem o Caio Fernando Abreu, tem o Drummond, tem a Cecília Meirelles, tem o Mário Quintana, Raquel de Queiroz, e é um livro que foi editado para atingir o público jovem, público adolescente. E é muito interessante, e aí eu sugiro um conto do Moacir Scliar, que é O Sonho de Lesma, que ele termina dizendo que quem nasceu para lesma nunca chegará a escargot. Com toda a ironia sutil e fina do Scliar. Eu li também este aqui, que é Sejamos Todas Feministas, que é da Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma escritora nigeriana. Esse livro, bem fininho, eu li em 40 minutos. Ele é uma compilação, é uma adaptação de uma palestra, de uma conferência dela. É um livro, assim, que conta de quando ela conheceu, quando ela ouviu a palavra feminismo pela primeira vez, e de como o feminismo foi modificando a vida dela como mulher e como negra. Falei só um trechinho assim para vocês. A questão de gênero é importante em qualquer canto do mundo. É importante que comecemos a planejar e a sonhar um mundo diferente. Um mundo mais justo, um mundo de homens mais felizes e mulheres mais felizes, mais autênticos consigo mesmos. E é assim que devemos começar, criando nossas filhas de uma maneira diferente e criando nossos filhos de uma maneira diferente. Bem simples, bem fluente a leitura. Esse aqui também
que é da Chimamanda também, que é O Perigo de uma História Única. Este livro, eu nem sabia que era um livro, virou livro, na verdade, agora há pouco. Eu conheci esse texto há muitos anos atrás, num vídeo que rolava ainda nos e-mails da gente quando a gente tinha Orkut, porque era uma palestra também, uma webconferência, uma conferência que ela fez, e aí acabou se transformando num livro. Depois eu fui ler algumas coisas e eu soube que era em 2009, faz tempo mesmo que eu conheço esse texto. E ele propõe uma quebra dos nossos paradigmas, dos nossos estereótipos, a fim de quebrar os nossos preconceitos. Que dados, que fontes a gente usa para conhecer um povo, para saber de alguém, né? A maior variedade de aspectos e de fontes e de conhecimentos que a gente usa para conhecer qualquer cultura, qualquer povo, qualquer pessoa também, qualquer história, nos dá referência para a gente não acreditar que as coisas são uma história única, né? Existe uma multiplicidade muito grande de aspectos culturais na vida de cada povo, de cada pessoa, de cada circunstância, de cada época, né? Então a gente está aberto a conhecer essa multiplicidade, é muito interessante. Esses dois são fininhos, né? Da Chimamanda, e esse aqui é muito denso, é muito importante, é muito necessário. Esse livro é lindo, que é Clarice na Cabeceira, não é da Clarice Lispector. Ele é uma coletânea, são 20 textos, 20 contos, em que tem pessoas assim, tem leitores, tem pessoas amigas dela, tem escritores, todas essas pessoas conheceram Clarice Lispector. E aí tem pessoas assim, que eu admiro muito, que é a Adriana Falcão, que é uma escritora de livros infantis, infantos juvenis e adultos. Tem Afonso Romano de Santana, que é o meu poeta predileto. E tem Marina Colasanti, tem Luciano Veríssimo. E tem pessoas de quem eu nunca li uma linha, tipo Carla Camurati, Fernanda Takai, Letícia Spiller. Cada uma dessas pessoas apresenta um texto desses, escolheu, né? Então faz uma apresentação e aí tem o texto muito bom. Clarice Lispector não é uma leitura, né? É uma aventura. Quero ler para vocês um que é Ruído de Passos, que quem apresentou foi a Adriana Falcão. Diz assim: tinha 81 anos de idade, chamava-se Dona Cândida Raposo. Essa senhora tinha vertigem de viver. A vertigem se acentuava quando ia passar os dias na fazenda. A altitude, o verde das árvores, a chuva, tudo a piorava. Fora linda na juventude e tinha vertigem quando cheirava profundamente uma rosa, pois foi com Dona Cândida Raposo que o desejo de prazer não passava. Teve, enfim, a grande coragem de ir a um ginecologista e perguntou-lhe, envergonhada, de cabeça baixa: quando é que passa? Quando que passa o quê, minha senhora? A coisa. Que coisa? A coisa, repetiu. O desejo de prazer, disse enfim. Minha senhora, lamento lhe dizer que não passa nunca. Olhou-o espantada e disse: mas eu tenho 81 anos. Não importa, minha senhora, é até morrer. Mas é um inferno. Não, minha senhora, é a vida. A vida era isso então, essa falta de vergonha? E o que eu faço? Ninguém me quer mais. O médico olhou-a com piedade. Não há remédio, minha senhora. E se eu pagasse?
Mas não ia adiantar nada. A senhora tem que lembrar que a senhora tem 81 anos. E se eu me arranjasse sozinha? Você entende o que eu quero dizer? É, pensou o médico, disse o médico, pode ser um remédio. Então ela saiu do consultório. A filha esperava ela embaixo, de carro. Um filho? A dona Cândida Raposo tinha perdido na guerra. Era um pracinha. Tinha essa intolerável dor no coração, a de ter sobrevivido a um ser adorado. Nessa mesma noite, ela deu um jeito. Solitária, se satisfez. Mudos fogos de artifício. Depois ela chorou. Ela ficou com vergonha. Daí em diante, ela usaria o mesmo processo. Sempre triste. É a vida, senhora Raposo. É a vida, tinha dito o médico. Até a bênção da morte. A morte. É a lindeza da Clarice. Li também esse pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Que pequeno é só o tamanho do livro, porque ele é grandioso. E se eu tivesse lido só ele durante esses 20 dias, já teria valido a pena. Ela fala de negritude, de branquitude, de discriminação, de racismo estrutural. E eu lembrei muito do que a Angela Davis diz, que nesta sociedade racista e discriminatória e cruel que a gente vive, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Aí quero ler para vocês como ela dividiu. Informe-se sobre o racismo, enxergue a negritude, reconheça os privilégios da branquitude, perceba o racismo internalizado em você, apoie políticas educacionais afirmativas, transforme seu ambiente de trabalho, leia autores negros, questione a cultura que você consome, isso tem muito a ver com o perigo da história única, conheça seus desejos e afetos, combata a violência racial e sejamos todos antirracistas. E aí vou terminar como ela termina. Vou terminar com o último parágrafo do livro dela. Pessoas brancas devem se responsabilizar criticamente pelo sistema de opressão que as privilegia historicamente, produzindo desigualdades. E pessoas negras podem se conscientizar dos processos históricos para não reproduzi-los. Este livro é uma pequena contribuição para estimular o autoconhecimento e a construção de práticas antirracistas. Há uma filósofa, uma militante, que precisa ser lido. Como eu disse, se eu tivesse lido só ele, já teria valido. A noção de que o racismo é um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato voluntário individual de vontades, pensamentos, ideias, é a minha opinião, vem se solidificando nos últimos anos. Reconhecer que o racismo estrutura a nossa sociedade, criando desigualdades e fraturas, pode ser paralisante, mas existem formas que a gente pode usar e aprender a ser antirracista. E o que eu terminei ontem foi este da Manuela Dávila, que é Por que Lutamos, que é um livro que fala sobre feminismo, sobre amor e sobre liberdade. É um livro, uma leitura muito fluente, ele é um livro muito simples, uma linguagem muito simples, que todo mundo pode entender, que qualquer um desses que eu li sobre feminismo, por exemplo, qualquer um desses não, esse do Sejamos Todas Feministas e este da Manuela Dávila, os dois podem ser lidos, os dois são sobre feminismo, mas podem ser lidos por qualquer pessoa. Todo mundo tem que aprender, na verdade, né? Homens, mulheres e todas as pessoas têm que aprender sobre isso. E para mim é importante, como mulher, aprender como eu me situo neste mundo,
como eu, mulher branca, obesa, pobre, latino-americana, né? Como eu estou neste mundo. E este livro, ele é muito simples de ser lido. Eu li em 3 dias eu acho, mas porque eu vou intercalando, vou misturando as leituras. E eu acho que é interessante que ele tem uma proposta assim, ó, que no fim de cada capítulo ela faz perguntas. Ele, quando eu digo é o livro, faz perguntas tipo essa: você já se desconstruiu a si mesma? Você já desconstruiu a si mesma hoje? Que não necessariamente esse livro é emprestado, então não preciso escrever aqui, mas eu posso escrever em qualquer lugar. É uma questão, ele questiona a gente, o livro nos questiona, é bem interessante. Fala sobre algumas questões que são, que a gente está vendo aí, por exemplo, conceitos, o que é cisgênero, o que é trans, o que é sexo biológico, porque a fake news sobre ideologia de gênero se propagou de uma forma tão impressionante nos 2018, principalmente. E fala sobre feminismo negro, fala várias coisas muito interessantes. E ela termina dizendo assim, o último capítulo é: não trabalho e não sei trocar pneu. Eu posso ser feminista? Essa é uma pergunta que alguém fez, uma mulher fez, em Lyon, na França, quando ela estava apresentando uma palestra, uma conferência com a Márcia Tiburi. E aí ela vai conversando e é muito interessante o que, no final, a forma como ela termina. Ela diz assim: claro que sim, quero te dizer que sim. Você pode ser feminista de diversas maneiras. Algumas de nós são militantes políticas partidárias. Umas concorrem a cargos eletivos. Outras militam em movimentos sociais, outras vão às manifestações e organizam luta popular nos bairros. Existem feministas na literatura, na arte, na ciência. Existe aquela dona de casa que não teorizou coisa nenhuma, nunca, nada, mas ensina a filha e o filho para a liberdade. Existe aquela jogadora de futebol que decide enfrentar a indústria e falar sobre o seu salário, diferente dos homens. E aquela empregada doméstica que decidiu denunciar o abuso, o estupro. Existe aquela professora que acolhe a aluna trans e aquela cobradora de ônibus que me faz sentir segura para ir à aula todos os dias. Você pode ser a primeira mulher a ir para o espaço ou ser a mulher negra que colore a invisibilidade histórica de suas antepassadas. Você pode ser uma mãe de santo enfrentando a intolerância religiosa ou uma mãe pela diversidade, lutando para que a sua filha não seja vítima da lesbofobia. Você pode só estar querendo amamentar ou parir, ou não marcar uma cesárea, ou não sofrer violência enquanto seu filho nasce. Existe aquela feminista pioneira na sua profissão e você pode ser feminista de qualquer um desses jeitos. O mais importante é que você se reconheça nessa luta e que entendamos todas que lutamos por amor e por liberdade, por todas as meninas, por todas as mulheres, por toda a humanidade. Assim termina o livro da Manuela. Esses foram os livros que eu li nestes 20 dias. Bora começar a ler, bora, ainda dá tempo, usar essa pandemia, esse isolamento social, este tempo que a gente está em casa, para tentar ler um pouco. Beijo!